Sabe, existe uma época, e nem faz tanto tempo assim, que o grande sonho de vida não era ter milhões, bilhões de dólares na conta. O sonho era ter estabilidade, um emprego bacana, uma casa legal, um futuro que desse para planejar, entende? Só que aí, enquanto um grupo de gênios criava tecnologias que a gente nem imaginava e ganhava rios de dinheiro com isso, aquele sonho mais simples de uma vida de classe média confortável começou a desaparecer. E a gente vai entender agora como é que isso aconteceu. Olhem só para esse número, 6 trilhões de dólares. É tão grande que parece até mentira, né? Mas não é. É mais ou menos o valor da fortuna que está nas mãos de apenas algumas centenas de bilionários americanos hoje. É uma quantia que, sinceramente, a nossa cabeça nem consegue processar direito e que redefine completamente o que significa ter poder no mundo. E é aqui que a gente entra no grande paradoxo da nossa era. De um lado, vemos essas pessoas como visionários, gênios que estão empurrando a humanidade para o futuro. Do outro, eles são o rosto da ganância, da exploração, da vigilância. E enquanto tem gente que idolatra, tem muita gente que sente que eles podem ser a nossa ruína. A máscara meio que caiu, sabe? Então a pergunta de verdade não é só como eles ficaram tão ricos. A questão é como tudo isso se tornou possível. Qual é o preço que a gente está pagando e do que nós abrimos mão para chegar até aqui? Para entender de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para o final do século XIX. A primeira chamada Era Dourada. A industrialização estava a todo vapor, criando fortunas que ninguém nunca tinha visto. Em 1890, um cara chamado Andrew Carnegie era, de longe, o homem mais rico do mundo. Ele construiu um verdadeiro império do aço. Ele e outros como ele basicamente criaram o padrão para a riqueza extrema. E eles também criaram o padrão para a filantropia. Naquele famoso ensaio dele, O Evangelho da Riqueza, o Carnegie defendia que o maior problema da época era saber o que fazer com tanto dinheiro e que os ricos tinham o dever de usar essa grana para o bem da sociedade. Ele mesmo doou 90% de tudo o que tinha. Mas tem o outro lado da história, né? Aquele que não contam tanto. Como é que essas fortunas foram, de fato, construídas? Porque enquanto Carnegie estava lá, todo filantropo, construindo bibliotecas, ele também estava no comando de repressões violentíssimas contra greves. A greve de Homestead, em 1892, é um exemplo clássico. Os trabalhadores dele protestando por um corte de salário e a coisa terminou num tiroteio com 10 mortos. A realidade por trás da imagem era brutal. E foi por causa disso que eles ganharam um apelido: Barões Ladrões. A percepção na época era que eles não estavam criando riqueza, eles estavam roubando. Roubando do público com seus monopólios e roubando dos seus trabalhadores com salários de fome e condições de trabalho desumanas. Era uma era de uma desigualdade absurda. Aí veio a Grande Depressão, o sistema todo quebrou e ficou muito claro que aquela economia do vale tudo simplesmente não funcionava. Então, um novo sistema foi construído. Um sistema pensado para evitar que aquele nível de desigualdade acontecesse de novo. E isso deu início a uma era completamente diferente. Os economistas chamam esse período de a Grande Compressão. A diferença entre os mais ricos e todo o resto diminuiu, mas diminuiu drasticamente. E o resultado concreto disso foi o nascimento da classe média americana como a gente conhece. O tal sonho americano virou uma realidade palpável para milhões de pessoas. E olha só os resultados práticos. Lá pelos anos 50, um operário de fábrica, um professor, um motorista de ônibus, qualquer um podia ter um padrão de vida melhor do que nunca. Ter uma casa própria, um carro, planejar a aposentadoria, tudo isso se tornou possível, e muitas vezes com uma pessoa só trabalhando na família. E esse número aí? 394 dólares. Esse era o custo médio por ano para estudar numa universidade pública em 1970. A educação, que é a base para subir na vida, era incrivelmente acessível. Isso por si só é um símbolo muito poderoso do que aquele sonho significava. É claro que esse sistema não era perfeito. Longe disso. Ele veio junto com um racismo institucionalizado absurdo, muito sexismo e uma poluição ambiental terrível. Para se ter uma ideia, em muitos estados, as mulheres não podiam nem ter cartão de crédito ou conta em banco até 1974. A prosperidade não era para todo mundo e é muito importante a gente reconhecer isso. E então, a partir dos anos 80, as coisas começaram a virar. A era da prosperidade compartilhada começou a se desfazer e um novo tipo de economia com um novo tipo de bilionário começou a surgir no horizonte. Pensem só na mudança de cultura. Em 1982, o homem mais rico dos Estados Unidos era um cara chamado Daniel Ludwig. Ele fez fortuna com navios e nunca deu uma única entrevista. A riqueza era discreta.
Hoje, imaginem o homem mais rico do mundo sendo alguém que ninguém reconheceria na rua. Parece completamente bizarro, né? E a mudança não foi só cultural, foi exponencial. Em 1980, existiam 13 bilionários nos Estados Unidos. Em 90, 66. Hoje, passa de 800. É um aumento de 61 vezes em só 40 anos. A riqueza não só cresceu, ela explodiu. Então, o que foi que aconteceu? A resposta está num lugar específico, o Vale do Silício. Uma revolução tecnológica, movida pelo microprocessador, tornou os computadores pessoais pequenos e baratos pela primeira vez. E isso abriu a porta para uma nova classe de fundadores, de visionários. O ponto-chave aqui é a percepção. A riqueza dos velhos barões ladrões era vista como suja, vinda de indústrias pesadas. Já a nova riqueza da tecnologia parecia limpa, inteligente. Os fundadores não eram vistos como industriais gananciosos, mas como nerds e hackers visionários, que estavam prometendo um futuro melhor para todo mundo. Só que por trás daquela fachada de conectar o mundo, existia um novo modelo de negócio. Os produtos e serviços eram oferecidos de graça. Em troca, essas plataformas coletavam todos os nossos dados, usavam algoritmos para manter a gente engajado, muitas vezes com conteúdo que gera raiva e divisão, e depois vendiam a nossa atenção e nossos perfis psicológicos para quem quisesse pagar. E isso nos traz para o argumento central aqui. A comparação é direta e poderosa. O Barão Ladrão evoluiu. Ele não precisa mais dominar o mundo físico quando pode controlar a nossa esfera mental, cultural, emocional. Eles não roubam mais o nosso trabalho. Eles monetizam a nossa atenção, os nossos medos, a nossa própria identidade. E então, qual foi a consequência de tudo isso? Qual foi a grande troca que a nossa sociedade fez nessas últimas décadas, enquanto essa nova riqueza toda era criada? Os números mostram um retrato bem claro. A fatia da renda que vai para o 1% mais rico voltou aos níveis da Grande Depressão. O custo da faculdade explodiu, virou uma fatia gigantesca da renda de uma família, comprar uma casa se tornou cada vez mais difícil, os pilares de uma vida estável de classe média foram, um por um, sendo corroídos. E essa é a essência da troca que a gente fez. Ganhamos ferramentas de conveniência e comunicação que parecem mágica, é verdade. Um smartphone hoje dá acesso a quase todo o conhecimento da humanidade, de graça. Mas o custo foi a nossa privacidade, a nossa atenção e talvez o mais perigoso de tudo, a nossa capacidade de concordar sobre o que é real. E no fim, tudo isso nos leva a uma última questão. Os barões da tecnologia de hoje, eles já compraram nossos dados, nossa sanidade, nossa atenção. Mas tem uma coisa que o dinheiro deles não pode comprar: os nossos valores. Aquilo que a gente, como indivíduos e como sociedade, decide que é o que realmente importa. No mundo em que parece que tudo tem um preço, o que nós escolhemos que não está à venda? Essa parte, pelo menos por enquanto, ainda depende de nós.